Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos então para o quarto vídeo com as eleições mais emocionantes da história dos Estados Unidos. Bom, eu espero que vocês estejam realmente gostando dessa série. Então, para valorizar o trabalho desse humilde professor, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito ou não seja inscrita, ative o sininho das notificações para ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Lembro que amanhã nós teremos mais um vídeo novo a respeito das eleições mais emocionantes da história dos Estados Unidos, além de muitos outros conteúdos especiais que virão por aí. Na próxima segunda-feira eu vou falar sobre a fofoca entre os presidentes na história dos Estados Unidos e em setembro nós teremos vídeos mais focados na história da NFL, uma vez que o campeonato de futebol americano terá o início de sua nova temporada em setembro. Mas hoje nós falaremos a respeito das eleições de 1888, que levou à derrota de Grover Cleveland, o terceiro presidente da história dos Estados Unidos a ganhar no voto popular, mas perder no colégio eleitoral. Grover era um presidente muito popular, o primeiro democrata depois de muitos anos de predomínio do Partido Republicano. Porém, era um democrata diferente, que fugia dos estereótipos sulistas, mas que defendia fervorosamente uma menor intervenção do Estado na política e na economia, com a aplicação de menores tarifas protecionistas, por exemplo, que batia com a ideia dos sulistas ressentidos com os anos de reconstrução. Seu mandato como presidente foi de bastante prosperidade econômica e sem maiores controvérsias. Ele até mesmo arrumou tempo para casar durante o seu governo, fazendo da sua esposa, Frances Cleveland, a primeira dama mais jovem da história norte-americana. A parte triste foi a morte de seu vice-presidente. E por isso, para a eleição de 1888, coube ao Partido Democrata fazer a indicação de um novo vice, já que Cleveland havia sido unanimemente escolhido como candidato à reeleição. Para disputar a eleição contra ele, os republicanos escolheram o nome de Benjamin Harrison. O senador por Indiana também era neto de William Harrison, o nono presidente dos Estados Unidos. Mas essa não foi exatamente a razão da escolha. O fato é que Harrison era um presidente bastante eloquente, capaz de fazer grandes discursos, um veterano de guerra bastante respeitado entre os seus colegas veteranos e também liderava as intenções de voto nos swing states. E a cereja do bolo é que, diferente de Cleveland, ele sustentava uma política protecionista que interessava diretamente o setor industrial do norte. Vale lembrar que essa já é a época dos barões da indústria, dos Rockefellers e outros grandes monopolistas. E é por isso também o momento em que o movimento sindical ganhava mais força, o que levou inclusive ao surgimento do Union Labor Party, o Partido dos Trabalhadores Sindicalizados. Essa demanda por questões populares também fortaleceu o surgimento de partidos populistas, que terão força já na década seguinte. Ou seja, para nós que estamos acostumados com apenas dois partidos concorrendo às eleições nos Estados Unidos, saibam que entre 1892 e 1912, um terceiro partido político concorrendo nas eleições não era nada incomum. Aliás, não é verdade que hoje existam apenas dois partidos nos Estados Unidos. Existem vários, porém nem todos conseguem organizar uma campanha nacional e acabam então por se focar nas disputas municipais ou estaduais. Agora, o Partido Verde, o Partido Libertário e o Partido da Constituição são os partidos mais importantes que existem nos Estados Unidos nos dias de hoje, além dos dois majoritários, os democratas e os republicanos. Voltando à eleição de 1888, ainda que tenham existido então outros partidos concorrendo, eles não foram significativos e nem conseguiram mudar o destino das eleições. A grande polêmica que reside nessas eleições aconteceu no estado da Indiana, que era não apenas o estado de Harrison, mas também um swing state. Foi lá em que o secretário das Finanças do Partido Republicano foi acusado de comprar votos a favor de Harrison. E sim, Harrison venceu nesse estado. Foi por causa dessa polêmica que os votos passaram a ser votos secretos já a partir da eleição seguinte. E de fato, apesar disso ser bastante polêmico, a compra de votos, por si só não era um evento que atrapalharia a reeleição de Grover Cleveland. Bastaria apenas que ele vencesse no
estado de Nova York, onde ele havia sido governador. Só que não foi o que aconteceu. E foi justamente a derrota em Nova York que impossibilitou a sua reeleição. Afinal, o estado contava naquela época com 36 votos no colégio eleitoral. Caso tivesse vencido lá, Cleveland atingiria 204 dos 201 votos necessários para se tornar presidente. Porém, como perdeu, ficou com apenas 168, enquanto Harrison, seu adversário, atingiu os 233. Agora, por que ele perdeu em Nova York? E a resposta é tarifas. Lembra que eu falei que Harrison tinha uma plataforma protecionista e que isso atraiu o voto dos grandes empresários? Bom, e Nova York era um dos polos industriais da América naquele momento. Porém, isso fazia então com que o estado possuísse, além de magnatas, bastante trabalhadores. E entre eles, a grande parcela era formada por imigrantes irlandeses. E nesse caso, ao se colocar como o inimigo das tarifas de importação, Cleveland foi imediatamente associado como parceiro de primeira hora da Inglaterra, o que fez com que durante o processo eleitoral, os irlandeses dissessem que votar para Cleveland era votar a favor da coroa britânica. Bom, mas você pode estar pensando: ah, Sorrilha, nem foi assim tão emocionante. É verdade, há quem diga que as eleições de 1912 foram muito mais emocionantes, porque foi uma das únicas em que houve a presença de 3 partidos que tinham chances reais de vencer. E eu confesso que eu concordo em partes com esse argumento. Mas o que me faz pensar que a eleição de 1888 é uma das mais emocionantes é justamente o fato de que nós temos um presidente bastante popular, que havia acabado de se casar, ou seja, estava um hype em torno do nome dele, a economia era próspera, ele teve um número maior de votos, mas mesmo assim perdeu no colégio eleitoral, o que nos faz pensar o quão imprevisível é a eleição nos Estados Unidos. Agora, o mais legal dessa história ficou pro final. Isso porque no dia em que ele estava deixando a Casa Branca, conta-se que a sua esposa, Frances Cleveland, teria dito aos funcionários: não mexe em nada, deixa tudo do jeito que está, porque em 1892 a gente volta. E eles voltaram mesmo. E com isso, Cleveland se tornou o 22º e o 24º presidente dos Estados Unidos. Agora, se você quiser saber mais sobre a eleição de 1912, já sabe, escreva nos comentários que eu conto em uma outra oportunidade. E se você ficou chateado, queria mais emoções no vídeo de hoje, então não perca o vídeo de amanhã. Vou te contar sobre a disputa mais emocionante da era moderna das eleições americanas: Al Gore versus George W. Bush filho no ano de 2000. Fique ligado, um grande abraço e tchau, tchau!